Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Tema: A minha graça te basta. Esdras. Ler com oração. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ministro da Nova Aliança, mestres e profetas. Vimos que o Espírito concede dois tipos de palavra: a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Para entender o que significa a palavra da sabedoria, leiamos Efésios, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse versículo nos mostra que a sabedoria está ligada à revelação, ou seja, quando Deus nos dá sabedoria no Espírito, Ele também nos dá revelação. Aleluia! Não é suficiente apenas ouvir a palavra. Podemos até ouvir e compreender o que ouvimos, mas talvez não tenhamos nossa vida mudada. Mas quanto além do entendimento, recebemos revelação. Nossa vida muda. Foi por isso que Paulo orou para que Deus concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Uma vez que recebemos revelação da palavra de Deus, precisamos ser aqueles que profetizam. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo recomenda: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Edificando, exortando e consolando. Profetizar aqui não significa prever o futuro, e sim falar a palavra de Deus. O apóstolo explica: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Do contrário, não terá proveito algum. Precisamos falar palavras de ciência, ou seja, de conhecimento. A respeito da palavra, ainda podemos identificar outra parte de aspectos: a palavra de revelação e a palavra do conhecimento. Percebemos quando comparamos 1 Coríntios 14:6 com 1 Coríntios 12:8, que esses pares, revelação e conhecimento, sabedoria e conhecimento, são correspondentes, o que deixa claro que a sabedoria está relacionada à revelação. Amado leitor, nosso receio é que você leia este devocional apenas com a mente, sem exercitar o espírito. Se lermos apenas com a mente, não perceberemos as revelações aqui contidas. Precisamos estar no espírito e ter o espírito de sabedoria e de revelação. Quando estamos no espírito, não apenas entendemos a palavra, mas recebemos revelação. O conhecimento é muito importante, pois a nossa base, mas precisamos também a revelação. Temos um último par de expressões, citado em 1 Coríntios 14:6, que nos ajuda a entender a natureza da palavra de Deus. Profecia e doutrina. Profecia se refere à palavra profética, e doutrina significa ensinamento que está ligado à palavra fundamental. Fecha
como esses pares se relacionam palavra fundamental e palavra profética, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria e revelação. Precisamos desses pares, pois mesmo que nos profetizem, se não tivermos conhecimento da Bíblia, não entendermos o que nos é falado. Por exemplo, se ouvirmos sobre o óleo composto da unção, não entenderemos nada, a menos que leamos sobre o livro de Êxodo 30, 22 a 25. Mas se encorajados, pois receberemos revelação, aleluia! Com base nessa revelação, podemos entender porque João fala que o Espírito ainda não fora dado ou ainda não era. Ao relacionarmos o trecho de Êxodo com o Evangelho de João, concluímos que o Espírito Santo sempre existiu, pois é o Espírito de Deus, mas o Espírito como o óleo sagrado da unção só veio a existir depois da glorificação de Jesus. Sendo assim, podemos concluir que os que falam a palavra de conhecimento são os mestres, que falam a palavra profética de sabedoria e revelação são os profetas. Alguns são mestres por excelência, pois ensinam, por exemplo, as lições contidas no livro Fundamentos da Fé Cristã, com o objetivo de que muitos aprendam as verdades, os fundamentos da palavra de Deus. De outro lado, existem aqueles que, além de mestres, são profetas, pois transmitem a palavra profética e, ao mesmo tempo, ensinam as verdades bíblicas. Pergunta: qual é a maneira de obtermos a palavra de revelação?